Olá, amigos internautas. Você já viu alguma criança quando está com muita raiva? Então, o que acontece quando a criança é frustrada? De modo geral, diante da frustração, que a criança muitas vezes ainda não aprendeu a lidar, ela é tomada de raiva e aí qual que é o expediente? A pirraça, a birra, enfim, a chantagem, não é isso? Então, aquela velha história, você sai aí com uma criança, se ela quiser, por exemplo, um brinquedo numa loja, por exemplo, e você não tiver precavido ali com o dinheiro, vai ser muito difícil você argumentar com ela que você não tem o suficiente para comprar aquele brinquedo. Ou seja, ela vai querer impor o seu querer e não vai saber lidar com a frustração. Não é verdade? Muito bem. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque é interessante que algumas pessoas falam assim: ô Marcos, você atende criança também? Quando a pessoa pergunta isso, ela está se referindo à criança em idade cronológica, né, de alguns 7, 8 anos, enfim, uma criança. Mas, na verdade, não existe, por exemplo, na situação relacional da dependência emocional, quando uma pessoa te procura porque ela está com um problema no relacionamento, quase sempre está ali também naquele relacionamento uma criança ou mais de uma criança. Por quê? O que acontece quando nós nos debruçamos sobre os relacionamentos de dependência emocional? Nós temos pessoas com limiar extremamente baixo em relação à frustração. Ou seja, são pessoas que não aprenderam a lidar com esse processo de frustração. Enfim, quando o seu querer é contrariado. Então é interessante que algumas pessoas falam assim: ô Marcos, eu não consigo aceitar que aquela pessoa não faça isso por mim, ou que aquela pessoa não corresponde ao que eu espero dela. É interessante que, tal como uma criança, pessoas adultas, elas acabam entendendo que a sua necessidade emocional deve se tornar uma exigência para o outro. Ou seja, se eu tenho uma carência afetiva, cabe ao outro resolver essa carência e sanar esse problema. E aí, muitas vezes, acontece toda essa problemática em relação aos relacionamentos, porque ali nós temos não dois adultos. De modo geral, nós temos uma criança ou duas crianças, então a psicologia da criança está presente na questão do relacionamento a dois. Então, quando a pessoa pergunta para mim, é claro que é impossível você não atender a criança que te procura. Claro que essa criança, muitas vezes, no corpo de adulto, porque ela tem toda uma trama ainda infantil, a imaturidade, porque pressupõe que o adulto tem o autocontrole, que ele tenha a capacidade de lidar com os processos de luto, enfim, com as situações de perda. É tão interessante isso que algumas pessoas falam assim: Marcos, eu estou vivendo uma situação e eu nunca dei uma chance para essa pessoa, eu nunca prometi nada, e essa pessoa ela é insistente, ela não aceita o não como resposta, ela não aceita, e a pessoa nem começou o relacionamento, imagina se já estivesse se relacionando, hein? Então, a pessoa está achando que tem alguma possibilidade, alguma chance comigo, eu já deixei claro que não. E aí a gente percebe que são pessoas exatamente com esse perfil, né? Com um perfil narcisista, egocêntrico, onde ela acha que ela pode controlar todo o seu redor ali, toda a sua vida que está em torno dela, e ela acha que o seu querer é suficiente para fazer com que aquele desejo que ela tem de entender que o outro pode não querer nos amar, que o outro pode também ter a opção de não ofertar aquilo que nós tanto queremos, que tanto necessitamos. E aí a pessoa começa a entender que não é só o seu querer que vale e que você tem que saber processar as perdas, muitas vezes, porque o outro tem a opção de não satisfazer o seu querer. Isso é a dependência emocional, isso é a psicologia infantil. Então, quando falamos de dependência emocional, necessariamente falamos também da imaturidade psicológica e da psicologia infantil de um modo geral. Ou seja, não tem como nós atendermos o adulto sem visitarmos esse lado infantil que muitas vezes está ali adormecido e a pessoa diz ele de uma outra forma, de um outro contexto. No mais, um abraço, até o próximo vídeo falando um pouco mais sobre